Olá, olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de um aspecto que influencia, é um dos aspectos que mais influencia talvez em a gente assumir a nossa autoexpressão, organizar, ter clareza da nossa comunicação, que é a gente assumir as nossas complexidades. Eu sei que tem algumas pessoas que têm interesses múltiplos, interesses distintos, e esses interesses até contraditórios. E eu me incluo nessas pessoas. Eu falo que eu sempre refleti, a vida toda eu refleti sobre isso. Mas essa semana eu lembrei que houve momentos da minha vida que eu tinha um pouco mais de orgulho disso. Eu via isso com mais naturalidade. E eu acredito, né? Eu não gosto de ficar justificando, mas uma coisa é certa, conforme a gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo mais, a gente vai tendo mais responsabilidades. E é muito natural que as responsabilidades dão um tom maior de realidade, um tom maior de seriedade, digamos assim. O problema é que essa responsabilidade, essa seriedade pode tirar, inclusive, a nossa criatividade, a nossa essência. Por quê? Porque quem tem interesses múltiplos, quem tem interesses distintos e até contraditórios, não tem uma linearidade. E o que acontece? A nossa sociedade, o nosso sistema, ele nos ensina desde a época assim, né, desde que a gente nasce, mas quando a primeira instituição fora da nossa casa, da nossa família, que é a escola, nos ensina a ser linear, ensina a seguir um parâmetro, a seguir uma linearidade. E quem tem esses interesses distintos acaba ficando em conflito, porque não, não cultua, não faz parte da essência ter essa linearidade. E daí, conforme a gente vai nos acostumando, aprendendo com esse sistema, nós tendemos a negar a nossa não linearidade, digamos que a nossa complexidade, criatividade, digamos assim. E negar isso é negar a nossa essência. E ao negar a nossa essência, nós não conseguimos desempenhar, destravar a nossa autoexpressão. Eu lembrei que eu sempre tive isso muito forte. Aos 10 anos eu comecei a escrever poesia e tive, inclusive, por conta disso, não só por conta disso, mas por outros aspectos, né, familiares, etc. Mas isso ficou muito latente. Uma crise existencial por não conseguir concordar, não conseguir me adaptar ao sistema da escola. Então, isso me deu uma crise muito forte existencial. Eu chegava a falar em casa que eu gostava de estudar, mas eu gostaria de estudar em casa, porque não fazia sentido para mim aquele sistema, da forma como era, de forma hierárquica. Então, isso sempre foi muito latente. Só que com o tempo eu fui assumindo isso com mais naturalidade e fui procurar algumas formas de poder canalizar essa energia não linear, procurando formas de fazer teatro, poesia, etc. Eu lembro que mesmo assim, no auge ali da minha crise existencial, no ensino médio, eu criei uma peça de teatro, consegui a apresentação num dos lugares que na época era um lugar mais disputado culturalmente, em Campinas, sobre uma peça de teatro sobre desigualdade social, porque ao mesmo tempo eu sempre fui muito ligada nessa questão política, nessa questão coletiva, politicamente falando, e daí eu juntei essas duas coisas, o teatro com a política, né, com essa preocupação que eu tinha coletivamente falando. Eu lembro que no começo, enquanto eu estava na faculdade, acho que no começo da faculdade, eu comecei a participar
de um grupo que tinha, que era grupo de músicos de Campinas, que tinha um grupo online. Eu lembro que era um grupo que eles conversavam, tipo aquele grupo do Yahoo, sabe? Online. Eles também faziam encontros presenciais num centro cultural também de Campinas. E eu me infiltrei lá, sem tocar, sem cantar. Mas é porque eu tinha muito interesse pela música e estava elaborando um projeto de um festival em Campinas, que ia chamar Nem Tudo Que É Bom Vem de Fora, porque eu via que naquela época era uma época que se cultuava muito essa questão das músicas de fora, que estava no auge, né, da gente introduzir aqui a cultura norte-americana, e isso me incomodava um pouco, enfim. Mas por que eu tô falando isso? Porque naquela época eu assumia mais isso do que agora. Agora, eu não digo porque eu consegui organizar isso, né? Eu consegui entender com mais clareza isso. Mas eu consegui entender mais, inclusive, do que... Naquela época eu entendia mais do que quando eu comecei a empreender, comecei a uma jornada aí um pouco mais criativa. E eu vejo que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de assumir. Então, o que eu falo em relação a isso? Se você não tiver clareza disso, se você não aceitar isso, com certeza vai dificultar a tua autoexpressão. Isso eu não tenho dúvida, né? A sua comunicação. Porque para você ter clareza da sua comunicação, você precisa ter clareza daquilo que você representa, do teu repertório, dos teus interesses. Então, se você não assumir isso, você vai ter dificuldade em se comunicar. Esse é um ponto. E como resolver isso? Aceitando. E eu digo mais, não só aceitando, como também celebrando, tendo orgulho disso. Por quê? Porque eu entendo que às vezes dá até uma certa... Não sei se é a palavra certa, mas uma certa vergonha em assumir essa não linearidade. Quando alguém pergunta o que você faz, sendo que você faz várias coisas diferentes, você tem dificuldade de se encaixar num certo padrão, numa certa caixinha. E isso vai dificultar, né, sua autoexpressão. Eu falo que quando eu optei por fazer jornalismo, eu optei por fazer jornalismo justamente por conta disso. Mesmo na época sendo de forma inconsciente, porque minha primeira opção foi psicologia. E quando eu imaginava na época que o mercado não era tão fácil assim para você ter uma clínica, quando eu imaginava eu trabalhando num RH de uma empresa, aquilo me dava paura. E daí eu falei, não, então se eu fizer jornalismo eu vou conseguir poder expressar as várias ciências, a filosofia não é ciência, mas várias áreas do conhecimento, filosofia, até mesmo essa questão, toda a questão relacionada ao comportamento social, a psicologia, a sociologia, que é uma ciência, enfim, eu conseguiria expressar várias áreas do conhecimento numa área só, né, que é o jornalismo, que poderia abranger, principalmente relacionada à área de comportamento social, que é a área que eu, inclusive, sou mais próxima hoje, atuo hoje. Então, imagina que as nossas escolhas provavelmente foram pautadas nisso e a gente tem dificuldade de assumir porque a gente vive num sistema linear. Mas quem que tá certo? Esse sistema linear que em algum momento foi empreendido ou o sistema não linear? Eu diria que não existe certo ou errado, porque existem algumas pessoas que precisam mesmo de um parâmetro, precisam mesmo seguir uma determinada linha, porque senão se perde. E outras pessoas, ao seguir esse determinado parâmetro, se perde mais ainda. Por quê? Porque tem um perfil não linear. Então, aceite isso, veja, liste os seus interesses múltiplos e aceite esses interesses múltiplos e principalmente celebre, tenha orgulho disso. Porque ao você ter orgulho, assumir isso com orgulho, e eu falo orgulho no sentido mais compassivo da palavra, né, no sentido de se aceitar mesmo, de autopreservação, para poder aceitar os outros também, você vai conseguir se autoexpressar.
né? Você se aceitou, celebrou aquilo que você é, primeiro teve clareza daquilo que você tem interesse, dos seus interesses múltiplos, aceitou e celebrou, trata isso com orgulho, você vai conseguir se comunicar melhor. Então, essa é a reflexão que eu quis trazer para vocês. Espero que tenha sido útil e vamos conversando mais sobre isso.